Catecismo da Igreja Católica. Primeira parte, a profissão de fé. Segunda secção, a profissão da fé cristã. Capítulo 1, creio em Deus Pai. Número 198. Nossa profissão de fé começa com Deus, pois Deus é o primeiro e último. Isaías 44, 6, o começo e o fim de tudo. O credo começa com Deus Pai, pois o Pai é a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade. Nosso símbolo começa pela criação do céu e da terra, porque a criação é o começo e o fundamento de todas as obras de Deus. Artigo 1. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Parágrafo 1. Creio em Deus. Número 199. Creio em Deus. Esta primeira afirmação da profissão de fé é também a mais fundamental. O símbolo inteiro fala de Deus, e, se fala também do homem e do mundo, falo pela relação que eles têm com Deus. Os artigos do credo dependem todos do primeiro, da mesma forma que os mandamentos explicitam o primeiro deles. Os demais artigos nos fazem conhecer melhor a Deus, tal como se revelou progressivamente aos homens. Os fiéis fazem primeiro profissão de crer em Deus. 1. Creio em um só Deus. Números de 200 a 202. É com estas palavras que começa o símbolo niceno-constantinopolitano. A confissão da unicidade de Deus, que tem sua raiz na revelação divina da antiga aliança, é inseparável da confissão da existência de Deus, e igualmente fundamental. Deus é único, só existe um Deus. A fé cristã confessa que há um só Deus, por natureza, por substância e por essência. A Israel, seu eleito, Deus revelou-se como o único. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Deuteronômio 6, 4, 5. Por meio dos profetas, Deus chama Israel e todas as nações a se voltarem para Ele, único. Voltai-vos para mim e sereis salvos, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há nenhum outro. Com efeito, diante de mim se dobrar todo o joelho, toda língua há de jurar por mim, dizendo: só no Senhor há justiça e força. Jesus mesmo confirma que Deus é o único Senhor e que é preciso amá-lo de todo o coração, com toda a alma, com todo o espírito e com todas as forças. Ao mesmo tempo, dá a entender que Ele mesmo é o Senhor. Confessar que Jesus é Senhor é o específico da fé cristã. Isso não contraria a fé em Deus único. Crer no Espírito Santo que é Senhor e dá a vida não introduz nenhuma divisão no Deus único. Cremos firmemente e afirmamos simplesmente que há um só verdadeiro Deus eterno, imenso e imutável, incompreensível, todo-poderoso e inefável, Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas, mas uma essência, uma substância ou natureza absolutamente simples. 2. Deus revela seu nome. Números de 203 a 204. A seu povo, Israel, Deus revelou-se, dando-lhe a conhecer o seu nome. O nome exprime a essência, a identidade da pessoa e o sentido de sua vida. Deus tem um nome. Ele não é uma força anônima. Desvendar o próprio nome é dar-se conhecer aos outros. E,
de certo modo, entregar-se a si mesmo, tomando-se acessível, capaz de ser conhecido mais intimamente e de ser chamado pessoalmente. Deus revelou-se progressivamente a seu povo e com diversos nomes, mas é a revelação do nome divino feita a Moisés na teofania da sarça ardente, pouco antes do êxodo e da aliança do Sinai, que se tomou a revelação fundamental para a antiga e a nova aliança. O Deus vivo. Número 205. Deus chama Moisés do meio de uma sarça que queima sem consumir-se. Ele diz a Moisés: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Êxodo 3,6. Deus é o Deus dos pais, aquele que havia guiado os patriarcas em suas peregrinações. Ele é o Deus fiel e compassivo, que se lembra deles e de suas próprias promessas. Vem para libertar seus descendentes da escravidão. Ele é o Deus que, para além do espaço e do tempo, pode e quer fazê-lo, e que colocará sua onipotência em ação a serviço desse projeto. Eu sou aquele que é. Números de 205 a 209. Moisés disse a Deus: Quando eu for aos filhos de Israel e disser: O Deus de vossos pais me enviou até vós, e me perguntarem: Qual é o seu nome? Que direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou aquele que é. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou me enviou até vós, este é o meu nome para sempre, e esta será minha lembrança de geração em geração. Êxodo 3, 13, 15. Ao revelar seu nome misterioso de Javé, eu sou aquele que é, ou eu sou aquele que sou, ou também eu sou quem sou, Deus declara quem ele é e com que nome se deve chamá-lo. Este nome divino é misterioso como Deus é mistério. Ele é ao mesmo tempo um nome revelado e como que a recusa de um nome, e é por isso mesmo que exprime da melhor forma a realidade de Deus como ele é, infinitamente acima de tudo que podemos compreender ou dizer. Ele é o Deus escondido. Isaías 45, 15. Seu nome é inefável, e ele é o Deus que se faz próximo dos homens. Ao revelar seu nome, Deus revela ao mesmo tempo sua fidelidade, que é de sempre e para sempre, válida tanto para o passado, eu sou o Deus de teus pais, Êxodo 3,6, como para o futuro, eu estarei contigo, Êxodo 3, 12. Deus, que revela seu nome como eu sou, revela-se como o Deus que está sempre presente junto a seu povo para salvá-lo. Diante da presença atraente e misteriosa de Deus, o homem descobre sua pequenez. Diante da sarça ardente, Moisés tira as sandálias e cobre o rosto em face da santidade divina. Diante da glória de Deus 3 vezes santo, Isaías exclama: Ai de mim, estou perdido. Com efeito, sou um homem de lábios impuros. Isaías 6,5. Diante dos sinais divinos que Jesus faz, Pedro exclama: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Lucas 5, 8. Mas porque Deus é santo, pode perdoar o homem que se descobre pecador diante dele. Não executarei o ardor da minha ira, porque sou Deus e não homem. Eu sou santo no meio de ti. Oséias 11, 9. O apóstolo João dirá: diante dele tranquilizaremos nosso coração, se nosso coração nos acusa, porque Deus é maior do que nosso coração e conhece todas as coisas. 1 João 3, 19, 20.
Por respeito à santidade de Deus, o povo de Israel não pronuncia seu nome. Na leitura da Sagrada Escritura, o nome revelado é substituído pelo título divino Senhor, Adonai, em grego Kyrios. É com este título que será aclamada a divindade de Jesus. Jesus é Senhor. Deus de ternura e de compaixão. Número de 210 a 211. Depois do pecado de Israel, que se desviou de Deus para adorar o bezerro de ouro, Deus ouve a intercessão de Moisés e aceita caminhar no meio de um povo infiel, manifestando, assim, o seu amor. A Moisés, que pede para ver sua glória, Deus responde: farei passar diante de ti toda a minha beleza, e diante de ti pronunciarei o nome de Javé. Êxodo 33, 18, 19. E o Senhor passa diante de Moisés e proclama: Javé, Javé, Deus de ternura e de compaixão, lento para a cólera e rico em amor e fidelidade. Êxodo 34, 6. Moisés confessa então que o Senhor é um Deus que perdoa. O nome divino Eu Sou ou Ele é exprime a fidelidade de Deus, que, apesar da infidelidade do pecado dos homens e do castigo que ele merece, guarda seu amor a milhares. Êxodo 34, 7. Deus revela que é rico em misericórdia. Efésios 2, 4, indo até o ponto de dar seu próprio Filho. Ao dar sua vida para libertar-nos do pecado, Jesus revelará que Ele mesmo traz o nome divino. Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então o sabereis que eu sou. João 8, 28. Só Deus é. Números de 212 a 213. Ao longo dos séculos, a fé de Israel pôde desenvolver e aprofundar as riquezas contidas na revelação do nome divino. Deus é único, fora dele não há deuses. Transcende o mundo e a história. Foi ele quem fez o céu e a terra. Eles perecem, mas tu permaneces. Todos ficam gastos como a roupa, mas tu existes, e teus anos jamais findarão. Salmo 102, 27, 28. Nele não há mudança, nem sombra de variação. Tiago 1, 17. Ele é aquele que é, desde sempre e para sempre, e é assim que permanece sempre fiel a si mesmo e às suas promessas. A revelação do nome inefável, Eu Sou aquele que sou, contém, pois, a verdade de que só Deus é. E neste sentido que a tradução dos 70 e, na esteira deles, a tradição da Igreja compreenderá um nome divino. Deus é a plenitude do ser e de toda a perfeição, sem origem e sem fim. Ao passo que todas as criaturas receberam dele todo o seu ser e o seu ter, só ele é seu próprio ser, e é por si mesmo tudo que é. 3. Deus, aquele que é verdade e amor. Número 214. Deus, aquele que é, revelou-se a Israel como aquele que é rico em amor e em fidelidade. Êxodo 34, 6. Esses dois termos exprimem de forma condensada as riquezas do nome divino. Em todas as suas obras Deus mostra sua benevolência, bondade, graça, amor, mas também sua confiabilidade, constância, fidelidade, verdade. Celebro teu nome por teu amor e verdade. Salmo 138, 2. Ele é a verdade, pois Deus é luz, nele não há trevas. 1 João 1, 5, e amor, como ensina o apóstolo João. 1 João 4, 8.
Deus é a verdade. Números de 215 a 217. O princípio de tua palavra é a verdade, tuas normas são justiça para sempre. Salmo 119, 160. Sim, Senhor Deus, és tu que és Deus, tuas palavras são verdade, segundo Samuel 7, 28. É por isso que as promessas de Deus sempre se realizam. Deus é a própria verdade, suas palavras não podem enganar. É por isso que podemos entregar-nos com toda a confiança à verdade e à fidelidade de sua palavra em todas as coisas. O começo do pecado e da queda do homem foi uma mentira do tentador que induziu duvidar da palavra de Deus, de sua benevolência e fidelidade. A verdade de Deus é sua sabedoria que comanda toda a ordem da criação e do governo do mundo. Deus, que sozinho criou o céu e a terra, e o único que pode dar o conhecimento verdadeiro de toda coisa criada em sua relação com Ele. Deus é verdadeiro também quando se revela. O ensinamento que vem de Deus é uma doutrina de verdade. Malaquias 2,6. Quando enviar seu Filho ao mundo, ser para dar testemunho da verdade. João 18, 37. Nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu a inteligência para conhecermos o verdadeiro. Deus é amor. Números de 218 a 221. Ao longo de sua história, Israel pôde descobrir que Deus tinha uma única razão para revelar-se a ele e para tê-lo escolhido dentre todos os povos para ser dele. Seu amor gratuito. E Israel entendeu, graças a seus profetas, que foi também por amor que Deus não cessou de salvar-o e de perdoar-lhe sua infidelidade e seus pecados. O amor de Deus por Israel é comparado ao amor de um pai por seu filho. Este amor é mais forte que o amor de uma mãe por seus filhos. Deus ama seu povo mais do que um esposo ama sua bem-amada. Este amor se sobrepor até as piores infidelidades. Ir até a mais preciosa doação. Deus amou tanto o mundo, que entregou o seu Filho único. João 3:16. O amor de Deus é eterno. Isaías 54:8. Os montes podem mudar de lugar e as colinas podem abalar-se, mas o meu amor não mudará. Isaías 54,10. Eu te amei com um amor eterno, conservei por ti o amor. Jeremias 31,3. Mas São João irá ainda mais longe ao afirmar: Deus é amor. 1 João 4:8-16. O próprio ser de Deus é amor. Ao enviar, na plenitude dos tempos, seu Filho único e o Espírito de amor, Deus revela seu segredo mais íntimo. Ele mesmo é eternamente intercâmbio de amor. Pai, Filho e Espírito Santo, e destinou-nos a participar deste intercâmbio. 4. O alcance da fé no Deus único. Números de 222 a 227. Crer em Deus, o único, e amá-lo com todo o próprio ser em consequências imensas para toda a nossa vida. Significa conhecer a grandeza e a majestade de Deus. Deus é grande demais para que o possamos conhecer. Jó 36:26. E por isso que Deus deve ser o primeiro a ser servido. Santa Joana d'Arc, Dictum. Significa viver em ação de graças. Se Deus é o único, tudo que somos e tudo que possuímos vem dele. Que é que possuis, que não tenhas recebido? 1 Coríntios 4:7.
Como retribuirei ao Senhor todo o bem que me fez? Salmo 116, 12. Significa conhecer a unidade e a verdadeira dignidade de todos os homens. Todos eles são feitos à imagem e à semelhança de Deus. Gênesis 1:27. Significa usar corretamente das coisas criadas. A fé no Deus único nos leva a usar de tudo que não é Ele, na medida em que isso nos aproxima dele, e a desapegar-nos das coisas, na medida em que nos desviam dele. Meu Senhor e meu Deus, tirai-me tudo o que me afasta de vós. Meu Senhor e meu Deus, dai-me tudo o que me aproxima de vós. Meu Senhor e meu Deus, desprendei-me de mim mesmo para doar-me por inteiro a vós. Significa confiar em Deus em qualquer circunstância, mesmo na adversidade. Uma oração de Santa Teresa de Jesus, poesia. 9. Exprime-o de maneira admirável. Nada te perturbe, nada te assuste, tudo passa. Deus não muda, a paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Resumindo, Números de 228 a 231. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6, 4. Marcos 12, 29. É preciso necessariamente que o Supremo seja único, isto é, sem igual. Se Deus não for único, não é Deus. A fé em Deus leva-nos a nos voltar só para Ele como nossa primeira origem e nosso fim último, e a nada preferir, nem o substituir por nada. Ao revelar-se, Deus permanece mistério inefável. Se o compreendesses, ele não seria Deus. O Deus de nossa fé revelou-se como aquele que é. Deu-se a conhecer como cheio de amor e fidelidade. Êxodo 34,6. Seu próprio ser é verdade e amor.